Vai dar certo. Ah, deu certo. É. Bom, a gente pode já começar, né? Já está gravando. Boa noite a todos. A Boa noite. oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos para a gente fazer os nossos estudos aqui, darmos continuidade, né? Esse estudo da obra No Mundo Maior, do Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido saudoso Chico Xavier. Dando sequência, hoje nós não estamos aqui com o nosso presidente, Newton. Ele teve aí um probleminha de saúde, nada grave, mas não pôde estar presente. Aí nós vamos aqui dar continuidade. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E aí, em sequência, a gente já faz a nossa prece para iniciar os trabalhos. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Walter, César, ok? Vamos só dar um tempinho, né? Quase na hora já. Vamos dar 20 horas já. Então vamos fazer a nossa prece para iniciar os trabalhos. Agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores da AME, desse trabalho, aos benfeitores, Espírito de Luz, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos as obras do Espírito André Luiz, trazidas pelo nosso querido saudoso Chico Xavier, tão importantes aí para o nosso despertar espiritual, nos trazendo tantos ensinamentos, alertas, tantas mensagens que precisamos para os nossos enfrentamentos, para que possamos aí prosseguir construindo, cumprindo aí as nossas metas, os nossos planejamentos reencarnatórios e que possamos aí, na sua essência, vivenciar aí os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é a base e a essência do Espiritismo. Sair desta vida melhores do que chegamos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, estamos aqui, né, dando continuidade a essa obra especial, né? A obra especial no mundo maior, capítulo 14 que nós vamos estar adentrando aqui hoje. E aqui mostrando a obra original e essa obra aqui que a gente também utiliza muito quando a gente vai estudar as obras de André Luiz, que é esse resumo que foi publicado pela FEB, coordenado por Geraldo Campetti, e aqui nós temos 11 das 13 obras que compõem essa série, né? Então está aqui incluído a obra No Mundo Maior. Então é uma obra muito interessante, ela traz também um resumo mastigado, né, dessas obras aí e soma, né, para a gente fazer aí um estudo compactado, que é o nosso objetivo aqui. A gente vai fazer uma exposição desse capítulo 14 e, na sequência, abrir para a gente conversar e refletir, discutir as dúvidas, né? Porventura a gente tenha, para as pessoas que estão aí nos assistindo. Bom, esse capítulo 14 ele está intitulado como Medida Salvadora. E colocando a essência aqui desse capítulo, né? Mostrando para a gente duas coisas importantes, né? Como a enfermidade ainda nos é necessário para conseguirmos retificar, né, num nível que nós nos encontramos ainda, né, espíritos ainda inferiores, e trazemos aí ainda muitas más tendências, más inclinações, num mundo ainda inferior, precisamos ainda, né, das enfermidades, dos sofrimentos, da dor, para que a gente consiga, né, retificar, nos despertarmos, né, para para as nossas para pagar os nossos débitos e conseguirmos aí reparar e construir, né, e evoluir. E traz também um alerta importantíssimo, né, em relação aos excessos e vícios. Também compatível com o mundo que vivemos, nós ainda espíritos imperfeitos,
com muitas más inclinações e com tendências a cairmos nas mesmas armadilhas de outrora. E nessas armadilhas sempre envolvidos aí os excessos e vícios, né? Ligados ainda ao nosso primitivismo, ligados ainda, né, ao nosso materialismo, às nossas ilusões, que fazem com que a gente tenha essa tendência, né, de falhar novamente e de cometermos, né, esses desvios que nos trazem ainda mais sofrimentos para que a gente possa se reajustar. Então, esse capítulo mostra muito bem, um grande alerta em relação aos cuidados que nós temos que ter com os excessos e com os vícios. E que nós sabemos bem, né? Quando estamos nos excedendo, quais são os excessos e vícios, cada um com a sua própria natureza, né? No fundo, cada um de nós sabe onde o calo aperta, onde que estão as nossas más inclinações. Então, essa é a essência desse capítulo 14, Medida Salvadora. E aqui nós temos, então, André Luiz nos traz o atendimento a Antídio, que é um personagem aqui na obra, né? E é um personagem real, a gente sabe, só André só teve a preocupação de mudar os nomes para não constranger famílias, descendentes. Então, um alcoólatra que novamente vinculado a perigosos elementos das sombras. Aí ele, em desdobramento, sofre muitos pesadelos. E aí é onde André se encontrava, né, com seus mentores e Calderaro, há então um chamado, né, para que os benfeitores possam ir lá amparar o Antídio. E o Calderaro, então, ele vai explicar, né, que naquele momento em que o Antídio está precisando de ajuda, novamente, ele não irá restituir-lhe o equilíbrio orgânico, explicando, então, a necessidade que ele tem de, neste momento, enfrentar a enfermidade necessária para a retificação. Quer dizer, ele já havia sido ajudado anteriormente, né? E no momento que ele conseguiu se melhorar na sua saúde, ele novamente cai na mesma armadilha, no mesmo excesso, no mesmo vício, no caso relacionado aqui ao alcoolismo, né? E isso mostra exatamente, né, o que acontece no nosso dia a dia, né? A gente vê a luta, né, dos encarnados aqui, aqueles que têm dependências químicas, né, dependências do álcool, dependências do sexo, quer dizer, as diversas categorias de vícios que nós trazemos conosco, né, vícios de outras vidas anteriores e com tendências a cairmos novamente nesses vícios. E normalmente, né, aí pela lei de afinidade, ainda piorar, agravar através dos processos obsessivos dos espíritos afins e muitas vezes até espíritos vingadores, né? Então aqui, né, o Calderaro mostra como que muitas vezes, né, não dá para você conseguir tirar a criatura, né, daquele distúrbio, daquele desequilíbrio orgânico. Muitas vezes é necessário que venha uma enfermidade para que ele possa então conseguir. Continua nesse capítulo, né, a história mostrando a situação da casa noturna, né, onde ele traz para a gente, descreve a questão das danças perniciosas, pares imitando trejeitos sugeridos pelas entidades infelizes. Então, novamente, normalmente nesses lugares, né, que são os bares, boates, né, e lugares afins, onde você tem ali situações de desequilíbrio, situações que estão muito ligadas também a situações viciosas, conturbadas, e que normalmente nesses lugares você tem espíritos inferiores afins que estão ali num processo de conúbio, né, de alta alimentação, né? E aqui André Luiz mostra exatamente isso, né? As entidades infelizes presentes nessa casa noturna, né? E que estão, vamos dizer, é, é, utilizando as energias dos encarnados nesses prazeres, né? Nesses vícios, né? Num processo aí de vampirização, né? E aqui é interessante porque o mentor de André Luiz nesta obra, né, explica, né, que a dança ela pode ser um ato santificado,
como orar, mas que ali, naquele ambiente perturbado, naquele ambiente de vício, ela representa um retorno aos estados primitivos, né? E, e aí um alerta para todos nós, né? Porque é uma situação que hoje em dia, né, na nossa vida aqui contemporânea, 2024, a gente vê hoje isso, a gente vê hoje como os jovens, né, hoje eles frequentam habitualmente esses ambientes e o perigo que isso representa, né? Então, você vê essa obra já tem tanto tempo, mais de meio século, e a gente tem aí um alerta que parece que é para hoje, né? Porque hoje a gente vê exatamente como tem dominado o ambiente hoje nosso, no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, desse tipo de situação, trazendo tantas consequências graves, né? Tanto na vida encarnada como posteriormente no além-túmulo. É exatamente isso que André nos mostra aqui, né? Aí numa sala ao lado, ele, né, descreve para a gente quatro entidades que estão ali sugando as emanações etíricas de Antídio. Quer dizer, Antídio que tinha se recuperado, que estava melhor, com a saúde melhor, aí ele melhora e cai de novo no mesmo vício, no mesmo excesso. E aí a André descrevendo para a gente, trazendo para a gente nessa obra, os obsessores, né? Que ali então ficam naquele conúbio, né? Naquela autoalimentação. Então ele, semi-liberto pela embriaguez, ele entra em contato com o psiquismo dos vampiros, trazendo-lhe recordações e alucinações. Aí, atendendo a pedido da esposa e dos filhinhos, aqui, olha que interessante, né? É a família do Antídio fazendo oração, sabendo que ele está lá novamente caindo nas mesmas falhas, nas mesmas armadilhas, no mesmo vício, né? A prece dos familiares para ele. E como que essa prece ela tem uma interferência direta e positiva, né? Quer dizer, atendendo ao pedido da esposa e dos filhinhos, Calderaro age sobre Antídio, que tem se mostrado imune a todo tipo de ajuda. E ali, né, no amparo espiritual, eles dão os passes ao longo da espinha dorsal, eflúvios luminosos no coração, e nesse momento, o que que acontece? O Antídio sofre, então, ali como uma parada súbita. E aí é necessário que ele seja, então, levado pelos encarnados para um hospital. Então, observe bem, né? Neste momento, foi a forma que os benfeitores tiveram de conseguir ajudá-lo. Ou seja, trazendo uma situação orgânica grave para que ele possa sair daquele ambiente, daquela situação e ser então levado a um hospital. E aí explica, né, que ele deverá suportar por 2 ou 3 meses, né, uma enfermidade grave para que ele possa se estabelecer na sua harmonia psíquica e despertar para sentimentos para o bem viver. Então, André nos trazendo aqui, nos mostrando como que então vem a enfermidade muitas vezes como um remédio para nos tratar a alma, para nos tratar as doenças da alma, né? Os vícios da alma, porque são vícios que trazemos, né? Que trazemos de outras vidas. Então, isso é muito interessante, André exemplificando. E isso bate com a codificação, né? Com o que Allan Kardec nos trouxe nas suas obras básicas, né? E que a gente vê nessas obras de André Luiz, um conjunto dessas obras, exatamente, né, a exemplificação, né, e ratificando, confirmando todas as situações que já tinham sido trazidas, né, nas obras básicas. Então, aqui já finalizando, o capítulo ele é pequeno, e eu estou aqui resumindo, obviamente, para que a gente possa permitir aí a nossa reflexão e discussão. Eu elenquei aqui as principais lições, né, deste capítulo para nós, né, trazendo aqui para a nossa realidade. Então, primeira coisa, a questão da ação vampirizante sobre os espíritos incautos, né? Então, o perigo do álcool, das drogas, da perversão dos sentidos, coisas hoje que estão tomando conta, né, e ceifando vidas e mais vidas em todas as faixas etárias.
né? E muito preocupante, porque tem ceifado jovens, adolescentes, né? Essas dependências químicas, esses vícios que são variados, né? Aqui está mostrando um específico em relação ao Antídio, que é em relação ao álcool, o personagem Antídio, mas vale para todos os tipos de vícios. E aí mostrando para a gente a questão da lei da afinidade. Essa lei da afinidade se dá nos dois planos, né? Você aqui com algum tipo de vício, quem que você atrai, né? Entre os encarnados. Encarnados também afins, com os mesmos vícios. Só que você atrai também os espíritos inferiores, também com os mesmos vícios, né? Que estão lá no plano espiritual e que vêm, então, num processo de vampirização, em processos obsessivos, piorando ainda mais a situação. E que a espiritualidade, ela nem sempre restitui o equilíbrio orgânico quando eles observam o quê? Que nós estamos persistindo nas mesmas quedas. Exatamente o que aconteceu aí com o personagem Antídio. E aí a necessidade de uma enfermidade para que possa, né, nos permitir a retificação e que possamos então evoluir, né? A necessidade que nós temos nesse mundo ainda inferior, nós ainda espíritos inferiores, da enfermidade para as nossas correções, né? Então, é uma coisa absolutamente real e que a gente vivencia isso no nosso dia a dia, na nossa vida aqui contemporânea como encarnados. Que muitas vezes o enfermo não permite ajuda, ou ainda ele não tem nem condições psíquicas para isso. Por quê? Tamanha cristalização. E aí a necessidade da enfermidade orgânica para retificar e se restabelecer moralmente. Outra coisa que esse capítulo nos mostra é o poder da prece, né? Hoje até a ciência médica mostra para gente, num nível de evidência altíssimo, né? Hoje podemos colocar aí como grau de recomendação A o poder da prece para a nossa saúde, né? Do ponto de vista espiritual, nós como espíritas, com conhecimento do espiritismo, nós sabemos como que isso se processa, né? Que na realidade a prece nos conecta aos benfeitores, nos conecta ao Criador, para que eles nos ajudem, nos amparem, né? E com isso a gente possa até ajudar a outrem, que foi o caso aqui neste capítulo, a família de Antídio o ajudando através da prece. Quer dizer, através da prece foi feito o quê? Uma conexão com os benfeitores para que pudessem os benfeitores ajudarem o Antídio, né? Então, é o poder da prece hoje, que até a ciência moderna hoje mostra como tem um poder muito grande, um efeito muito benéfico, um restabelecimento, inclusive, dos nossos desequilíbrios orgânicos. Mas nós, como espíritas, sabemos que vai muito mais além do que isso, né? Vai numa ação realmente espiritual. E aí o capítulo ele vai praticamente finalizando, nos alertando para que nós tenhamos cuidado, para a gente não recriminar os infortunados, não recriminar os infelizes nas suas diversas categorias de infelizes, aos cristalizados, mesmo os cristalizados no mal. Na verdade, eles são enfermos e são dignos de piedade e que precisam de ajuda, né? Então, assim, essa é uma questão também que a gente precisa refletir, porque muitas vezes é difícil, né? Então, muitas vezes a gente recrimina, né? A gente normalmente tem a mania de rotular o dependente químico como uma pessoa que não mereça amparo, porque é uma pessoa de caráter duvidoso, né? Ou, por exemplo, uma pessoa com dependência do álcool, a mesma coisa. A gente acaba rotulando como uma pessoa, né, que está avessa à vida, que está atrapalhando os outros, que está prejudicando os outros. A gente acaba marginalizando esses infelizes, esses infortunados. E aqui nesse capítulo, André Luiz nos traz exatamente um alerta, porque não façamos isso. Afinal, somos todos infortunados, né, de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, numa maior ou menor intensidade. E todos nós precisamos de ajuda, né? Então, esse aqui eu acho que é um alerta muito importante, né, e que para nossa reflexão, porque nós temos realmente mania de rotular e de marginalizar, né? Principalmente aqueles que fazem o mal, né? Aqueles que são cristalizados no mal, que também são enfermos, né? E aí muitas vezes a gente os marginaliza e coloca à margem da sociedade,
e mesmo e às vezes até cultivamos sentimentos ruins, negativos, até de raiva, ou de ódio, ou de discriminação, e a gente deve tomar cuidado. E aí, André Luiz, quase no final aqui, nos traz então essa mensagem tão importante e ainda fala de uma maneira geral, né, que Deus tenha misericórdia de todos nós infelizes, todos nós ainda infortunados, né, de uma forma ou de outra. Então era isso aqui que a gente tinha para trazer para vocês hoje, resumidamente. E aí eu abro para os nossos colegas que estão aí presentes, para a gente poder então fazer a reflexão, o Walter, o César, a Flaviana, né, são os que estão aí presentes aí. Boa noite. Posso falar um pouquinho? Vou ter que Lógico, vamos sair, lá. eu vou ter uns 10 minutos, eu vou ter que sair daqui a pouco, então eu quero só para passar a minha impressão. O André, eu acho que esse capítulo é tão importante, como a gente fala de tantos conhecimentos do Espiritismo, é tão atual, né? Então, foi escrito há tanto tempo, a gente fala de tantas obras, isso e continua sendo atual. Mesmo quando você leu as palavras de Jesus, você fala, parece que foi dita ontem, né? Então a gente está vivendo naturalmente isso aí e a gente compreende o poder dessa energia, né? Então, a energia que encanta, que arrasta para essas pessoas que são, no caso, aí são chamados os incautos, né? No caso, né? E aí me traz uma sensação de que, assim, até pela própria inferioridade que nós somos, né? Que eu sou, você pensa o seguinte: o que que atrai mais uma pessoa, né? Uma palestra espírita, uma frequência numa casa onde tem uma palestra de algo edificante ou um show do Paul McCartney com todo mundo bebendo e fumando maconha, entendeu? Então, a gente sabe disso, né? Então, obviamente que a gente tem as nossas propensões à diversão, a gente não pode confundir diversão com esse comportamento maléfico que o livro está nos trazendo, né? Então, mas eu acho que ainda essas sensações mais fortes, elas são muito intensas enquanto a gente está encarnado. Então, eu acho que por isso que atraem o nosso lado inferior para o lado com facilidade para esse lado ruim, né? Agora também eu queria só uma palavra que me chamou a atenção que eu repeti aqui agora é incauto, né? Incauto, eu 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 entendo como uma pessoa que está descuidada, né? Então, uma pessoa que vai até um determinado lugar e até um bar, por exemplo, e ele é um descuidado que não se preocupa com a sua energia, com a sua influência, com quem vai estar naquele local, e ele acaba sendo influenciado pelos encarnados ou desencarnados presentes, que vão levá-lo para um local que não seria o ideal, o local energético, vamos dizer assim, né? Transportá-lo para um plano não desejável, né? Agora, até que ponto será que aí que vem minha lembrança. Até que ponto será que são incautos, né? Essas pessoas, elas têm, será que o tempo todo uma energia alta, positiva e uma vibração adequada e já tinham em outras encarnações isso? Ou será que eles não são tão incautos, e a gente não pode usar essa palavra, porque eles já têm uma propensão e quando estiveram ali, se contaminaram por aquela energia que já faz parte de uma certa parte vibracional que é mantida e é guardada de outras épocas, né? É mais isso que me chamou a atenção como uma coisa muito atual, muito preocupante e que é muito fácil de enganar aquela nossa intenção, porque a gente acaba falando, não, não, mas é só isso, né? Ou a gente, ou quem quer que seja, é só isso, é só aquilo, tal, e acaba desmerecendo um pouquinho a coisa ruim, né? Transformando aquilo em boazinha, né? Então é mais esse sentimento que eu tive com a sua apresentação. É sem dúvida muito pertinente o que você colocou aí, Walter. E eu acho também o seguinte, as obras espíritas falam para gente tomar muito cuidado de não ficarmos nos desafiando, porque a nossa reserva moral ainda é pequena. É, Nós temos muitas más tendências que trazemos, né? Então, aquilo que a gente acha que não vai dar conta, é melhor evitar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente não é. desafiar as nossas más tendências, que nós sabemos quais são, né? No fundo, todos nós sabemos. E aí, a gente tomar cuidado para a gente não desafiar. Quer dizer, desafiar aquilo que a gente, né, provavelmente não vai dar conta ou vamos correr um risco muito grande, né? E aí a prevenção, fazer aquilo conforme o que a gente tem condição de fazer ainda, né? Porque nós não estamos ainda num nível, né, que a gente possa se sentir seguro, absolutamente seguro, em situações que nos colocam, né, em verdadeiros riscos, riscos esses relacionados às nossas más inclinações
que trazemos, né? É. César, Flaviana, estamos aí. Podem colocar aí as suas impressões. Um Boa capítulo muito noite, interessante, pessoal. né? Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Eu não anotei, mas quando eu li esse capítulo, tem uma parte que ele vai falar, o Calderaro, que eu achei bem interessante também, né? Que ele fala assim, que depois que esgotou todas as reservas da faceta do melhoramento pelo amor, eles entram, então, com um processo de dor. E eu achei interessante isso, porque ele fala, esgotou todas as facetas do melhoramento pelo amor. Então, existe uma tentativa, essa espiritualidade, ela vem com todo o amor, porque ele ainda fala, né? Isso é uma forma, é uma permissão de Deus, tem que ir pelo amor. Vamos ajudar pelo amor, né? Então, coloco a dor, uma outra faceta ali, mas que continua sendo por conta do amor, né? Daí esse resultado dessa forma de ajudá-lo através do adoecimento vem naquela questão quando Paulo fala em tudo dei graças, né? A gente não entende o processo que você está passando, mas no fim, olhando para isso, você vê que foi para o seu bem, apesar de vir num processo de adoecimento, né? Isso eu achei bem interessante, quanto que tempo todo estamos sendo ajudados e como a gente tem essa dificuldade de permitir que a ajuda se faça através de um processo de transformação. Em relação ao vício, é, como você falou, né, todo mundo possui talvez o seu, até o pensamento, forma de pensar, por vezes, ela se torna viciosa, mas eu vejo que o vício, ele, de fato, é algo muito difícil de ser tratado. Primeiro, o próprio reconhecimento e você falar que você tem vício em alguma coisa, você assumir já é muito difícil. Mas eu vejo que é o primeiro passo. Então, uma coisa que eu vejo também que é legal de ser trabalhado nesses processos de vício é também a vontade, né? Tanto nas obras espíritas fala muito sobre o poder da vontade como algo importante para o processo de transformação, de saúde, né? Essa questão. E o quanto que a gente se coloca nessa situação assim, putz, eu não consigo lutar contra o vício, mas às vezes a gente ainda não tem a vontade de mudar aquilo. Eu acho que esse é um ponto também que precisa ser trabalhado, a gente repensar. A Joana de Ângeles fala bastante sobre o poder da vontade. E quando a gente não tem vontade, o quanto que eles talvez ali não consigam acessar e ajuda, a gente não consegue se beneficiar totalmente da ajuda como poderia. Porque, mais uma vez, fica claro que existe essa ajuda o tempo todo. Nós não estamos desassistindo em momento nenhum, nem nos momentos mais que a gente está com uma ação incorreta, né, contra a nossa própria vida. Então, eu vejo também essa questão do fator da vontade importante de a gente aprofundar, estudar mais, né? E sendo sincero, ó, nesse momento, isso me atrai muito mais. Acho que é o primeiro passo para a gente poder conseguir transformar alguma coisa, né? Porque o que me dá um pouco de receio é a questão da moral. Porque às vezes a gente vem com uma moral tão já estabelecida que fica difícil para que, por exemplo, para a gente que é do movimento espírita, apesar de ter muita mais abertura do que outras religiões, aprofundamento nas ideias, né, na compaixão, de olhar os seres humanos e o processo de evolução, mas existe ainda morais que fica muito difícil para a gente que é do centro espírita assumir que você tenha determinado movimento. E aí, quando você não assume, pela própria dificuldade de ser julgado e etc., a gente acaba não cuidando devidamente daquilo, né? Eu não posso mudar algo se eu não reconheço que eu tenho algo que precisa ser mudado. E o vício, ele é uma questão que envolve isso também. Então, essa questão, quando o André colocou, de a gente não marginalizar, não julgar, vejo que é muito importante mesmo, né? Que a gente não está falando de um outro, de uma pessoa com problema no vício, a gente está falando sobre nós, né? De alguma forma. Então, acho isso super importante. Mas o que mais me chamou a atenção são as facetas do amor, quanto que eles usaram isso no primeiro momento, e aí depois que optam, então, pela dor. Não eles, mas nós mesmos, né? Acho que é isso que mais me tocou.
É exatamente, aqui no capítulo fala, né, das tentativas de ajudar o Antídio através, né, de uma ajuda sem necessitar da dor, né, da enfermidade, mas que não teve jeito. Chegou num ponto que eles tiveram que colocar a enfermidade na vida dele para tentar ajudá-lo, né? Agora, isso que você colocou, Flaviana, é muito, muito importante, porque a gente tem uma visão, até então nós tínhamos uma visão da ciência muito limitada em relação à dependência química ou do álcool, né, de uma maneira geral. Enquanto o espiritismo nos traz uma visão muito mais ampla em relação a isso. A coisa é muito mais profunda do que parece. E é legal que as coisas estão avançando. Eu não sei se você já tem conhecimento, mas recentemente saiu uma publicação oficial da Sociedade Brasileira de Infectologia, de Psiquiatria, sobre as diretrizes na abordagem espiritual nos pacientes com dependência do álcool e dependências outras, químicas. É uma publicação, saiu não faz muito tempo, que são diretrizes de abordagem espiritual nos dependentes, né? Especificamente do álcool, mas também em relação à dependência química. Então, ou seja, a gente vê uma sociedade médica importante, que é a Sociedade de Psiquiatria, trazendo isso oficialmente em suas diretrizes, né? Quer dizer, lembrando que a Sociedade Internacional de Psiquiatria já tinha trazido em 2016, né, a questão das diretrizes da abordagem espiritual no paciente psiquiátrico, né? E agora, recentemente, em relação à abordagem da dependência, do álcool e química. E isso aí, para mim, é um grande avanço, sem dúvida nenhuma, de a gente conseguir melhorar, né, a abordagem desses pacientes, porque nós sabemos como é difícil recuperar. É muito difícil, né? Dentro dos tratamentos convencionais, o que a gente mais vê é o quê? Pessoa interna, recebe alta, cai de novo. Interna, recebe alta, cai de novo. E muitas vezes, algumas religiões, a gente consegue ver resultados melhores, né? E agora, essa questão da abordagem espiritual, né, oficialmente para a Sociedade de Psiquiatria, trazendo agora um novo norte para a gente. E nós, como espíritas, isso para a gente né, nos brilha, né, os olhos, porque a gente começa então a ver um norte, finalmente, para que a gente consiga resultados melhores. Isso é muito legal. César, Ô, alguma André, colocação? então, achei muito interessante esse capítulo, né, trazendo os vícios aí, que é um tema tão importante na nossa sociedade mesmo, né? A gente vê os jovens aí com relação a drogas, ao álcool, ao cigarro. E eu, como cirurgião de cabeça e pescoço, a maioria dos meus pacientes com câncer de boca, ou de laringe, de faringe, são tabagistas e etilistas. E o quanto é difícil a vida dessas pessoas. Assim, famílias muitas vezes destruídas pelo vício, né? O quanto é difícil para os familiares conviver com um ente querido ali muitas vezes violento, que não consegue o provento do dia a dia. E trazendo para a questão espiritual, né, a nossa responsabilidade com relação ao nosso corpo físico. Porque a gente fala, ah, não, mas é só um vinho, ah, não, é só um cigarro. Mas isso com certeza está trazendo os malefícios para o corpo físico, que nós vamos ter que arcar com essa consequência. Então, assim, o quanto antes nós pudermos realmente deixar de lado os vícios, né? E eu me lembrei da escola de aprendizes que eu fiz, que o primeiro ano era focado nos vícios realmente, e você tentar deixar de lado os vícios para trilhar a reforma íntima, né? A melhoria constante aí. Quanto é importante, o primeiro passo é você deixar de lado os vícios. E o quanto é difícil, realmente, como foi falado aí, que você acabou de falar, o abandono dos vícios, né? Que a gente vê muitas religiões, principalmente os evangélicos, né, que eles são mais rigorosos em relação a isso, a não fumar, a não beber, a não usar drogas, o quanto ajuda o paciente, a pessoa que tem um vício, a abandonar esse vício. E eu acho que dentro do espiritismo é quando a gente consegue a espiritualização, que a pessoa, tanto é que um dos passos dos 12 passos dos alcoólatras anônimos é a espiritualização, né? Que é um ponto importante da recuperação
da pessoa que tem um vício, ela se espiritualizar, ela buscar essa conexão realmente com o sagrado, com um ente superior, para que realmente ela possa ser deixar de lado esse vício que tanto mal faz, né? Então acho que era isso, André. Uma ótima colocação, Célio. Excelente. E é exatamente por aí mesmo. E aí eu entro no seguinte, né? Os excessos, né? Porque na vida, a gente aprende de um jeito ou de outro que a gente precisa do equilíbrio, né? E a gente tem que evitar os excessos. Mas muitas vezes é difícil você conseguir o equilíbrio, principalmente quando são excessos, vícios que nós trazemos de outras vidas. São más tendências e más inclinações nossas. Aí a gente entra naquela história de tomar cuidado para a gente não se desafiar e a gente não dá conta, né? Então, por exemplo, no próprio alcoolismo, a gente sabe que existe o quê? Existe uma predisposição orgânica genética para a dependência do álcool. Por isso que a luta é o primeiro gole, né? Não tomar o primeiro gole. Tem pessoas que conseguem beber socialmente de uma forma equilibrada e aquilo não traz malefício nenhum. Mas tem outras que não conseguem de forma alguma. E aí é essa questão, né, da questão do equilíbrio. E esse equilíbrio está muito ligado também ao que você traz. Nós, como espíritas, sabemos disso. E das influências que nós temos no plano espiritual, né? Então a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina quando a gente analisa apenas do ponto de vista materialista, né? É muito mais além. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente sabe onde o calo nosso aperta. Então a gente tem que tomar cuidado e não se desafiar, porque muitas vezes a gente não vai conseguir o tal equilíbrio, né? E aí, às vezes, você precisa radicalizar. Como, por exemplo, a pessoa que tem predisposição à dependência ao álcool, ela tem que radicalizar. Ela não pode tomar um gole. Se tomar um gole, ela se perde, né? E isso vale para todos os outros tipos de vícios, né? A gente tendo uma visão um pouco mais além, isso está muito ligado a más inclinações que trazemos de outrora, né? E aí é um agravante muito grande. Então, por isso que a gente fala, mas por que tem pessoas que conseguem equilibrar isso, né? Olha, não precisamos ir muito longe. O próprio André Luiz nos traz o seu testemunho na obra Nosso Lar, os 8 anos que ele viveu no umbral, e quando ele é socorrido, ele descobre que ele foi suicida, um suicida indireto, né? Por causa de quê? Dos vícios. Um médico, que nós sabemos que médico foi na vida encarnada aqui, um médico importantíssimo, um médico marcante na ciência, na pesquisa, um médico muito respeitado na cidade do Rio de Janeiro, mas, olha só, hein? Com família, com tudo, com a profissão bem-sucedida do ponto de vista científico. No entanto, ele teve essa grande perturbação, né? Que esteve ligado, inclusive, ao seu desencarne, e no mundo espiritual, o que ele passou, né, relacionado a isso. Então, é um exemplo, o maior exemplo, né, que nós temos é o próprio André Luiz, que nos traz esse seu testemunho na obra Nosso Lar. Então, acho que, né, faz aí completa aí para gente uma análise, uma reflexão muito importante para todos nós, né, principalmente para nós médicos, né, com essa visão mais além. Mas agora a gente também é um pouco mais otimista por vermos que a medicina tem avançado agora, né, na área da espiritualidade, vendo a importância desta abordagem nos pacientes, nas diversas doenças, nos diversos tipos de transtornos, mas principalmente em relação à dependência, né? O André, eu vejo assim a nossa responsabilidade como pais de sermos exemplos para os nossos filhos, né? Porque você não sabe se o seu filho tem uma tendência ao alcoolismo, a isso. E daí, assim, eu posso tomar uma cervejinha e daí eu falo para ele, não, você não pode. Então, ver por esse lado também da nossa responsabilidade como exemplos de ter uma vida o mais livre de vícios possível aí, que isso até facilita a gente se livrar de alguns vícios, né? Você colocando essa responsabilidade como pais, realmente, que você não quer que seu filho seja
um alcoolista, ou que fume, ou que use drogas. Então, você que demonstre isso para ele. E daí é uma forma também de uma reforma íntima, de você se melhorar através do exemplo dos seus filhos. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso é uma pura verdade, né? E quando o papel que nós temos, a partir do momento que somos pais, né? Aumenta mais ainda a nossa responsabilidade e o exemplo, né? Sem dúvida nenhuma. Posso colocar uma última coisa? Lógico. Eu vou fazer um confessar aqui, né? Cada um com seus vícios, né? Eu tenho um vício já há anos na minha vida, que é o cigarro. Eu tenho muita dificuldade em largar, tem essa questão do querer, enfim. E hoje eu fiz conversando com meus filhos, não fez nenhum deles fuma, eu tenho filho já de 23 anos de idade, e eu sempre falei isso para eles, né, que eu vejo que como mãe, a responsabilidade que eu tenho de deixar exemplos para eles de condutas que são boas ou não, mas que eles também tomem a minha conduta que não é boa como um aprendizado, e isso mais ele falou. A gente fica preocupado com você, com a sua saúde, mas é uma coisa que só você pode lidar. E eu confesso que eu tenho muita dificuldade mesmo, quanto mais ansiosa, aí que aumenta, já fiz várias tentativas, deu errado, enfim, voltei. Então eu vejo que o vício para mim é algo que me toca, porque de fato é algo que eu vivencio e eu vejo nas obras quanto que é ruim. E mesmo assim, a dificuldade que eu tenho, olha, que eu sou uma pessoa ainda que faz yoga, ou seja, a gente trabalha a respiração, eu preciso desse pulmão o tempo todo ali, que é uma prática que exige muito do pulmão. Mas, sabe uma coisa que às vezes me pega, e também que é um outro ponto, que eu acho que nem é para hoje, mas para a gente sempre pensar, agora eu estou me colocando como uma, digamos aí, uma paciente, né? Quanto que isso gera culpa na gente. Porque você sabe, de fato, quanto faz mal e quando você cai em erro, você gera culpa. E eu já tive situações na vida, por exemplo, que você acha que é merecedora de alguma assistência divina por você não conseguir trabalhar esse vício. Então, também eu vejo isso muito em alguns processos, sabe? De pessoas também, já vi pessoas se colocando assim, pacientes se colocando assim, como se não fosse merecedor. Então, a gente entra num ciclo vicioso de não se permitir, de não se achar merecedor, de se julgar. O auto-julgamento é muito ruim quando a gente também não consegue lidar. E eu vejo que é preciso também trabalhar esse ponto, porque eu tive muita dificuldade dentro da casa espírita de me permitir fazer alguns tipos de trabalho. Por exemplo, eu não dou passo por conta disso. Porque eu não achava merecedor. Eu vejo também que esse é um ponto, talvez nem seja hoje esse capítulo para discussão, mas eu vejo que isso também tem uma questão muito forte, que se a gente não cuidar, a gente acaba entrando nesse vício de se auto punir e se afastar, tá? No momento que mais você precisa, aí sim correr atrás e se aproximar. Não sei se ficou claro aí a minha questão, meu conflito. Muito, muito. E até sua coragem de falar aqui, e isso aí é uma baita de uma reflexão. E aí mais um motivo ainda para que a gente realmente, porque todos nós temos, né, como a gente na própria exposição aqui, a gente tocou nesse aspecto, naquelas lições lá, todos nós temos, em maior ou menor intensidade, e algum tipo de categoria de vício. Todos nós, né? Afinal de contas, somos ainda espíritos imperfeitos, inferiores, que trazemos mais inclinações, mais tendências, né? E, e por isso mesmo que a gente tem que ter mais complacência, ter essa visão mais misericordiosa para com o outro, porque no fundo, nós sabemos que todos nós ainda somos ainda espíritos ainda muito endividados, enfermos de alguma forma, né? E que como precisamos nos ajudar. E aí, obviamente, né, a gente sabe que a doutrina espírita é uma excelente ferramenta para ajudar nessa nossa luta, né? E as próprios companheiros, né, que, que, que chegam, né? Acho que a doutrina espírita nos permite estarmos aqui, por exemplo, nesse momento reunidos,
trazendo aqui os ensinamentos do Espírito André Luiz e de seus mentores, né? Discutindo sobre temas absolutamente reais de nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e nos mostrando caminhos, nos mostrando estratégias, possibilidades, entendimentos também, né? Porque a doutrina, por exemplo, nos ensina a perdoar o outro, mas também nos ensina a auto-perdoarmos. E se a gente não conseguir se auto-perdoar, fica difícil. Então, muitas vezes, Flaviana, é exatamente a gente ter noção, consciência, que nós temos as nossas imperfeições, lutas muitas vezes que a gente não consegue vencer em determinados setores de nossa vida pessoal, por exemplo. E a gente ter essa consciência é importante, essa humildade de reconhecer, e a gente fazer aquilo que a gente consiga, dentro daquilo que é possível, né? Dentro do nosso esforço, da nossa vontade, pedir amparo, né? E tentar, dentro do que seja possível, né? Nesta vida, nesta encarnação, de a gente conseguir, de alguma forma, superar ou vencer obstáculos múltiplos, né? E mesmo aqueles que, de repente, a gente não consiga, mas que a gente consiga, de alguma forma, compensar de outras formas também, né? Então, a doutrina nos traz essa ideia da misericórdia, do perdão, do auto-perdão, né? Não como uma forma de acomodação, mas numa forma de nos trazer, nos permitir, né? A gente reconhecer as nossas fraquezas e trabalhá-las. Não que necessariamente a gente vai conseguir vencê-las em absoluto, mas que a gente possa entrar num caminho de construção, né? E que a gente possa ter resultados mais para frente, né? Às vezes até em determinadas coisas que não seja nessa encarnação, mas que a gente deixa bem encaminhada para o além-túmulo e para outras, né? Então é muito legal isso aí, muito legal o seu testemunho e traz uma grande reflexão que com certeza nós teremos a oportunidade de abordar mais profundamente isso nas próprias obras de André Luiz, que vai estar falando em outros momentos sobre essas questões. Mas muito bom e muito importante, muito pertinente. Bom, acho que a gente pode aqui, por causa do nosso tempo, né? Vai encerrar. Gostaria que um de vocês aí fizesse a prece de encerramento. Posso fazer, André? Vamos lá. Então, vamos agradecer a nossa espiritualidade aqui presente, em especial nossos mentores, por essa oportunidade de discutirmos um tema tão importante, tão caro, a nossa evolução, a nossa melhoria, que é o abandono dos vícios, que nós possamos, cada um no seu íntimo, refletir sobre os vícios, sobre os defeitos, e de que formas que podemos deixar isso de lado para seguirmos o caminho reto, o caminho da luz. Vamos agradecendo a Bezerra de Menezes, nosso guia, nosso mentor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que assim seja. Assim seja. Então, boa noite a todos, né? E que agora, início de abril, nós estamos daqui a 15 dias, estaremos dando continuidade aos estudos, se Deus quiser, com a presença do nosso presidente Newton aqui, coordenando os estudos. Então, um abraço para todos e agradeço aí pela presença e pela oportunidade de reflexão e de aprendizado sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Oi, pessoal.